Bom dia, o meu nome é Paula e eu vou falar sobre o artigo escrito por Carvalho e colaboradores, o fenômeno de distribuição pós-mortem relacionado à cocaína em 3 estruturas cerebrais e uma comparação com o sangue total e o humor vítreo. No presente estudo, a grande situação, o grande problema é o critério de diagnóstico, então, para uma morte por intoxicação aguda por cocaína, porque comumente inclui uma revisão de investigação policial, autópsia, identificação e quantificação de cocaína e os seus metabólitos no sangue. Porém, o fenômeno pós-mortem dificulta, por causa da redistribuição, a interpretação desses níveis sanguíneos de cocaína. E também a análise de outros elementos corporais poderiam melhorar esse diagnóstico de morte relacionada à cocaína. Foi utilizado tecido cerebral, então, por conta da degradação nele ser mais lenta da cocaína, e foi utilizado apenas 10 gramas de amostra, uma quantidade bem baixa. A literatura preconiza 50 gramas. Como método, foi utilizado um HPLC em fase reversa, em modo isocrático, detecção UV, VIS, em 235 nanômetros. O software para ser feita análise estatística foi o Instat3 e foi considerado que um R maior ou igual a 0,75 foi considerado extremamente forte nos testes de correlação. Então, nesse estudo, foi possível perceber pelos testes estatísticos feitos. Eles usaram o teste T também, né, ali para dizer que, na verdade, eram menos de 20 pessoas participantes neste estudo. E os resultados demonstram que são muito complexos os fatores, como suscetibilidade individual, crônica, uso recreativo, tinha muita confusão, ficava muito difícil de estabelecer um padrão, porque essas pessoas já eram conhecidas, eram usuários, alguns que foram avaliados depois da morte, né? Por exemplo, teve um que sofreu politrauma e estava muito confuso, e esse corpo foi avaliado. Então, as relações que eles trazem no trabalho, sim, indicam forte correlação. Não teve nenhuma declaração sobre comitê de ética, não teve nada sobre financiamento, nenhum conflito de interesses. E, bom, o trabalho ele tá bem escrito com relação à parte gramatical, a parte de inglês está ótima, maravilhosa, mas realmente achei difícil de entender pela questão de não ter uma tabela que identificasse WB é tal coisa, COC é tal coisa, porque fica difícil de ter que voltar sempre no texto para verificar do que ela está falando, de qual parte ela está falando. Eles estão falando na realidade, né? Então, é isso. Muito obrigada pela participação.